Já chegou? Bom dia, hoje é ele que chega. Eu cheguei atrasado. Eu fiz de propósito. Eu percebi, meu amor. Ela quis ligar primeiro para dizer, hoje eu estou. Hoje eu estou um pouquinho adiantada. Não, é que eu estava sentada aqui, ele foi ali tomar uma água. Mas, você fez. Acho que tem um passarinho aqui dentro de casa. Não, ele está provocando a Tita. E se tiver aqui dentro de casa, vai ser a morte para ele, porque nós temos um felino, né? Chamado raivoso, chamado Gatilda, né? Muito bem, bom dia, meus queridos. Olha, Luiz Carlos com a gente, a Andréia, Tibúrcio, a Marlene, Engelsdorf, Wild, né? E mudou aqui o status do nome ali, né? Marlene, colocou o nome completo agora aqui, né? A Isabel, a Ravarotti, Cristine, também a Jean Dayal, que bom ter vocês aqui, a Ritinha, o Almir, a Noemi, Luiz Fernando também com a gente, bom dia. O Luiz Fernando aqui de Gaspar, né? De Gaspar, muito. O Luiz Fernando também tá aí, mas tá por algum lugar aí, né? Mas esse é o Luiz Fernando aqui de Gaspar. A Rose, lá de Curitiba, bom dia, querida. O Almir Machado e a Verônica. Marli Engelsdorf, o Rudibert Bade. Esses estão aqui, pelo menos chegando, que a gente viu, né? Estão chegando, né? Hoje um dia quente, novamente, será. Um dia quente, tá? Bom, hoje eu escolhi um texto de Abacuque 3, de 17 a 19, porque é um texto que o Egídio está aqui do meu lado. Sim, que bom, Egídio. Bom dia para você também. Ana Maria Regis também. A Marli, lá de São José dos Campos, né? Marli Engelsdorf. Sejam todos bem-vindos. Meu amor vai ler o texto aqui para mim, eu vou depois falar um pouco do que esse texto representa para mim, né? Abacuque 3, 17 a 19. Fala assim: mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo folhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força, Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Amém. Bem, no começo da pandemia, havia um sentimento, uma percepção de que nós estaríamos vivendo um caos geral. Pessoas não poderiam sair para trabalhar e iam perder os seus empregos, e perdendo os seus empregos eles iriam passando necessidade eles não teriam como cuidar dos seus filhos e assim muita coisa se sofreu no tempo da pandemia, além do risco de se pegar o vírus. E muitos desses sofrimentos têm a ver com o sentimento de que como é que eu vou sanar os problemas mais básicos da minha vida, que é pagar minhas contas, resolver os meus problemas, pôr comida em casa. E foi ali que eu acho que esse texto ele faz sentido, né? Porque ele mostra onde a gente está depositando a nossa confiança e a nossa esperança. Então, muita gente e muitos de nós fomos testados naquilo que realmente é a coisa mais importante da nossa vida. Aquilo que a gente realmente crê que faz toda a diferença. Veja, uma coisa é a gente dizer que a gente acredita em Deus. Que Deus é o Deus que nós amamos, que nós obedecemos, que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador. A outra coisa é no momento
onde somos testados a nossa fé e a nossa confiança, realmente desfrutar da presença dele, do cuidado dele, crendo que ele está cuidando de todas as coisas. Muita gente estava numa angústia muito grande na pandemia, porque realmente o quadro era incerto. Gente que até não podia sair de casa, né? Não podia trabalhar, são trabalhos que não se fazem remotamente, né? Ninguém limpa a casa do outro remotamente. Você não tem home office de empregada doméstica, de pessoas que têm que trabalhar. Ninguém faz uma casa para o outro remotamente, né? Ninguém conserta um eletrodoméstico remotamente, né? Então, tudo isso, essas pessoas e muitos de nós ficamos aí naquele sentimento de, meu Deus, e agora? Como é que a gente vai resolver os nossos problemas? E esse texto aqui, ele nos mostra exatamente isso. O Abacuque está dizendo, olha, as coisas mais essenciais, né, mais necessárias podem faltar. Se não florescer a figueira, não tem figo. E se não der figo, não vou comer figo. Já não tem figo para comer. Se não houver uva na videira, não tem uva, não tem vinho, não tem os derivados. Não tem as festas. Não tem festa, tá? Se não tiver azeitona, não tem azeite, né? Não tem azeitona também, não tem alimento. Se não houver produção de alimento nas lavouras, não vai ter alimento para comer. E se não tiver ovelha no curral, não tem lã, não tem carne, não tem leite, né, das ovelhas, e os bois também, não haverá alimento. Não haverá trabalho, porque naquela época os bois eram que faziam o arar a terra com o homem e tal, né? Bom, e aí? Então, o texto nos leva a um desespero, a uma tristeza profunda, a uma lamentação profunda. E aqui é que o profeta nos dá a grande lição. Não é aí, não são nessas coisas que está o meu coração. O meu coração está depositado no soberano Deus. Ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, fez-me andar em lugares altos. Talvez você esteja falando, né? A gente está falando aqui para alguém que realmente perdeu seu emprego, que talvez está contando com a ajuda que o governo veio a oferecer. Talvez eu estou falando com gente que está desempregada até agora e que está vivendo de favores e que talvez sofreu na pele essa pandemia. Mas a maioria da população, e quem eu tenho conversado, né, Deus cuidou de cada detalhe. Eu posso dar testemunho nosso e testemunho da igreja, né? Nossa igreja, no tempo da pandemia, nós fizemos ajustes, né, que não faríamos em outro tempo, né? Terminamos os banheiros ali embaixo que nós queríamos terminar, nós adquirimos aparelhos para poder fazer as atividades remotamente, né, de transmissão de culto online, câmeras, mesa de corte, ajeitamos algumas coisas. Deus deu isso nesse tempo. Deus nos deu trazer um pastor de adoração para a igreja. A igreja não teve falta de nada, o Senhor supriu todas as necessidades. Nós abençoamos durante o tempo da pandemia, durante 6 meses, até agora dezembro, em média de 55 famílias, dentro da nossa igreja e fora da nossa igreja, que era do Instituto Vida, com cestas básicas, e cestas muito boas, em torno de R$5.000 por mês com cestas básicas. Isso quer dizer o seguinte, meus queridos, que Deus não só nos supriu, quanto alargou até as nossas fronteiras. Em casa, pessoalmente, no meio da pandemia, nós conseguimos ganhar um processo na justiça. Quer dizer, ganhar um processo não, de fazer uma negociação de um acordo na justiça de um produto que a gente queria trocar e a empresa não quis trocar.
Deus cuidando da gente nesse tempo. Por quê? E o que isso nos ensina? O que a pandemia tem que nos ensinar? Qualquer situação de aflição, parece que a gente vai perder alguma coisa, é que essas coisas não são a razão da nossa vida. Nunca foram. O meu salário é o jeito de Deus me abençoar através de pessoas. O seu salário é o jeito de Deus abençoar através do dinheiro. Mas é Ele quem abençoa. Se o salário deixar de existir porque a empresa te demitiu, o teu Deus continua sendo soberano. E Ele vai dar um jeito de suprir as suas necessidades para que você não tenha essas necessidades, porque ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja alimento nos pastos, a produção de alimentos, ainda que não tenha gado lá no estábulo, eu vou me alegrar no Senhor, porque é Ele quem me alimenta. É Ele quem é a razão da minha esperança. É Ele quem cuida de mim. Ele manda meios. Ele manda jeitos. Se não vai ser desse jeito, Ele vai mandar de outro. E é por isso que a gente pode dizer que nada tem nos faltado. Nada tem faltado a você. O Senhor tem suprido. Agora, não é do jeito que a gente gosta. Não, eu não gosto de depender de ninguém. Pobre de você. Você não entendeu que você nasce dependendo das pessoas, você cresce dependendo das pessoas, você vive dependendo das pessoas. E vai ter pessoas que dependem de você. E vai ter gente que depende de você. Você só não entendeu a dinâmica da vida. Então, em termos de depender de pessoas, dependa de Deus. Né? Você não depende do teu salário, você depende de Deus. Eu não dependo do meu salário, dependo de Deus. E Deus vai usar pessoas para poder abençoar, meios para abençoar. Então, quem tem essa percepção vai conseguir, no meio da pandemia e durante a pandemia, se alegrar e se exultar no Deus da salvação. E é isso que Abacuque nos ensina. Por isso que esse texto me inspira. Porque ele pega e diz assim, olha, dá uma olhada ao seu redor. Como é que está a realidade? A realidade é assim, assim, assim. Mesmo que seja essa realidade, eu quero me exultar no Deus da minha salvação e me alegrar no soberano, porque Ele quem faz os meus pés andarem nos lugares altos. Aqui é uma expressão para dizer assim, nos melhores lugares, nos lugares onde eu vou ter visão. Ele não vai me deixar lá no vale, onde eu não tenho a condição de ver o que está acontecendo. Os lugares altos são aqueles lugares seguros que a gente pode andar. Esse é o nosso Deus. E Ele é um Deus, é o Deus na pandemia, Ele é o Deus no momento difícil, no momento ruim. A gente sempre conversa aqui, né, eu e a Cris, quando a gente está triste ou chateado, você pode ficar escandalizado, mas a gente também fica triste, chateado e às vezes depressivo com as coisas. Claro que ficamos. Não tem nenhum super-homem, nenhuma super-mulher aqui, né? Mas a gente sempre diz assim, sentimentos são enganosos. Então, sentimentos fazem a gente acreditar numa coisa talvez que não existe. E aí, o que a nossa esperança tem que estar? Nos sentimentos? No que a gente está sentindo da pandemia? Não. No nosso Deus, no soberano Senhor. Eu gosto muito daquela história, né, que você está perdido no meio da floresta, né, e às vezes a gente está perdido no meio dos pensamentos ou das coisas e a gente não enxerga. Então, qual que é a nossa o que nós devemos fazer? Olhar para o alto, né? Buscar em Deus a força, ter um foco que é o Senhor. E eu penso que se nós olharmos para o alto, a gente vai enxergar as coisas como Deus vê. Por que Ele está permitindo isso? Por que eu estou passando por isso? O que Ele quer me ensinar? Eu acho que a dependência de Deus e também o reconhecimento de pessoas que são importantes na nossa vida é tão importante, né? E como a gente quer o bem-estar de todos, a gente quer, né? E se pudesse, eu faria assim, a pandemia ia acabar, né? No meu entendimento. Mas não, se Deus está permitindo, é porque Ele tem um propósito em todas as coisas, né? E Ele sabe. Por isso que a vida tem que ser aproveitada, né? E o nosso foco tem que sempre ser
ajustado. Ó, qual é o foco? O foco é o Senhor. Qual é o foco? Ah, o foco é essa dificuldade? Não, o foco é aquilo que Deus tem para mim. Então, essa dificuldade é para eu passar, para eu me sair melhor no final dela. Ontem foi dia de ação de graças, né? Lá nos Estados Unidos, né? E é um dia legal da gente lembrar realmente daquilo que Deus nos deu. Ele nos deu muita coisa. Às vezes a gente não tem as azeitonas para fazer a comida melhor ou as coisas melhores. Mas o que nós temos? O que Ele me deu? Ah, Ele me deu um dom de fazer, sei lá, trabalho artesanal. Você está usando o teu dom? Você está... E talvez até assim, o que Deus quer que a gente faça nesse tempo? Se você é um tempo para você ouvir os outros e demonstrar carinho e atenção, né? E orar com essa pessoa, o que você está fazendo? Você já está trazendo para ela a esperança do Senhor e não das coisas. Porque se a gente coloca a esperança nas coisas, a gente não tem satisfação, porque as coisas, elas se vão, né? O oeste agora está sem chuva e não tem previsão de chuva, né? Existem coisas que não vão mudar, talvez, na nossa vida, né? Circunstâncias, problemas, e a gente, se elas forem a razão da nossa esperança, da nossa alegria, da nossa satisfação, seremos infelizes. O foco é esse, né? O que você vai olhar para essa situação e vai aprender a depender de Deus. Para mim, a pandemia me ensinou que nós estamos nas mãos do Senhor e que se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia o sentinela, né? Em vão será o que trabalham nela, constroem ela, não vai ter sentido nenhum. E o texto aqui me mostra exatamente isso. Se você põe a sua dependência no Senhor, você terá satisfação no Senhor. Então esse é o desafio, né, dessa manhã, e eu espero que esse texto te inspire também a renovar a sua fé e depositar a sua esperança nele. Amém. Em todos os momentos, tanto os momentos bons, porque eles vão passar. Então, desfrute deles. Mas é isso. Eles vão passar. Eles vão passar. Então desfrute deles, mas saiba que eles foram frutos do amor de Deus por você. E quando você estiver nos momentos ruins, também saiba que eles vão passar. Mas só que você vai ser fortalecido no Senhor. O que sobra de tudo isso é o nosso Deus. Amém. Por isso, nós devemos nos exultar e alegrar nele. Amém? Amém. Vamos orar, e eu queria já começar por uma família, né, que está vivendo um momento de grande dor. A Anice e o Luiz... Anice, o Luiz e a Aline, do Fernando, eles todos faziam na mesma academia. A Aline do Fernando? Esse rapaz aqui. É um rapaz, né? Isso. Esse rapaz de 33 Guilherme, anos. o Guilherme, ele era instrutor da academia lá, que a Anice, o Luiz, a Aline faziam parte. Ele tinha 33 anos e ontem ele passou mal e ele teve um infarto fulminante e veio a falecer. A esposa tá grávida, eles são de Londrina, ele era policial civil aqui, então veio para cá por causa de ser lotado aqui, né? Passou no concurso público e aí ele veio a falecer com 33 anos. E ela hoje com certeza deve estar lá em Londrina, porque o sepultamento vai ser lá, né? E essa família está enlutada, né? Essa esposa, essa criança que vai nascer sem o pai, e é difícil isso. Essa é uma situação que a gente só nos resta clamar ao Senhor por ela, né? Pela essa criança, pela família, né, dele, né, que perde um filho, pela família dela que perde, né, o seu genro, o seu cunhado, né? E orar por elas, né, por eles. E colocar isso diante do Senhor, né? E também continuar orando, né, pelos nossos queridos, continuar orando pelo nosso Diego, nosso menino Diego. Você ia contar, né? O Diego menino, né? O Diego menino, o que estava com câncer na perna, né? O quadro dele é o seguinte: eles estavam achando que ele tinha Covid, graças a Deus descartou,
mas acho que ele tem uma outra bactéria. Então, continue orando, clamando ao Senhor pelo Diego, para que não haja nenhuma perda de nenhum membro. Agora eu vou contar de outro Diego, que é o pai do Samuel e do Miguel, marido da Liliane, lá de Indaial. Ele saiu ontem do hospital, graças a Deus, estava com Covid e com a saturação baixa, e agora, graças a Deus, voltou para casa, está em casa, e nós louvamos a Deus por isso. Notícia boa também, o César da irmã Nazaré, né, e da Ana, ele saiu, tá bem, tá em casa, começou a reagir bem aos medicamentos, isso é bom, que o quadro dele também era bem complicadinho, mas está melhorando, graças a Deus. E hoje é aniversário do Stevens, da Dani, né, que ontem ela falou que era hoje, não é? Eles saíram para passear. Né? Mas parabéns pro Stevens, né, mais um aninho de vida, que Deus abençoe, é tão bom fazer aniversário, poder passear aí, quem pode, né? Que bênção, graças a Deus por isso. A Rose pediu pela filha dela, Luana, né, pela saúde dela. A Andréia Fortunato, a gente está pedindo por emprego, né, que Deus abra portas. Ela fez algumas entrevistas como pedagoga em alguns lugares, então vamos estar orando por emprego. O casamento do Felipe e Juliana, né, para que Deus esteja abençoando a vida deles e de outros casais também. A seca lá no oeste, vamos clamar por chuva, né? O quadro é bem complexo também. O bebê Moisés continua naquele estado, né? Então temos que orar, porque é Deus que vai trazer a cura sobre ele. O Antônio, né? O querido Antônio, e já lembrando do pessoal ali da Amblu, não, como é o nome? Do abrigo. Do abrigo, esqueci o nome. Amblu. Amblu. Abrigo Municipal de Blumenau. A Ironi pediu pela cirurgia, a Andréia pediu pela Ironi, pela cirurgia no quadril, né? O Anderson também, os outros casos de Covid, né? Que estão se recuperando. O Irineu da Zaira parece que está consciente, continua no aparelho, na UTI, mas que parece que está um pouco melhor, né? A Marlene está pedindo aqui pelo Egídio, né? Porque ele está com uma pedra nos rins, né? Pedra no rim, orando aí para que... Vamos orar, sim. Vamos estar orando. Porque é uma dor, diz que muito ruim essa dor da... E aí os queridos que estão em tratamento, né? Que o Paulo Luiz, se recuperando aquele Paulo da Inês, lá em Gaspar. Então, os outros queridos aí que nós temos pedido, né? O Egon, que precisa da nossa oração, a Márcia, né? Da Andréia, a Márcia, que está indo bem com a questão do transplante, mas pela vida dela, né? O Anselmo, a Hildegard, o Otto, o Paulo José, já falei, né? O Paulo José, que é Paulo e Paulo, tem dois Paulo, Paulo Luiz e Paulo José. É muito Paulo. Que nem Luiz Fernando, a gente já não se acha mais, né? Vamos orar então. Vamos orar. Senhor, obrigado, porque é o Senhor que é a nossa força, e mesmo com esse texto que diz, né, que às vezes não vai ter azeitona, não vai ter uva, Senhor, mas o Senhor é quem nos dá a nossa força. Obrigado porque é o Senhor que nos orienta, obrigado porque nosso foco precisa ser ajustado para o Senhor. Nem tudo nós entendemos, nem tudo nós sabemos como agir, mas nós sabemos como agir porque estamos firmados em Ti. Que o Senhor seja nosso escudo, que o Senhor seja a nossa fortaleza, a nossa rocha onde nossos pés estão firmados. Que os nossos passos, Senhor, sejam guiados pela Tua mão, pelo Teu Espírito, Senhor. Que possamos saber que todos os nossos dias
a nossa missão aqui é falar do teu amor, a nossa missão é viver para ti, a nossa missão é falar, Senhor, e ser luz aonde a gente está, não importa como, que não sejamos amedrontados por circunstâncias, mas que o teu amor se faça presente na nossa vida e que a gente possa sentir, Senhor, que o Senhor está nos dando graça para viver mais um dia, graça para enfrentar as lutas que temos que enfrentar, graça para interceder pelos outros, ser ombro, Senhor, ser voz tua na vida de outras pessoas. Nos ajuda, porque essa missão é difícil, mas o Senhor está conosco, então não devemos temer, nós devemos só viver para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, Pai. Somos gratos por tantas bênçãos que temos recebido, Senhor, na nossa família, na nossa casa, mas queremos de forma especial hoje, Senhor, nos unir em oração por essa família enlutada, a família desse Guilherme. Ó Deus, que tristeza, Senhor, a gente fica muito comovido, Senhor, com a situação, um bebê de 7 meses a caminho. Ó Deus, conforta. Traz do teu espírito que eles possam ouvir a tua doce voz, dizendo que o Senhor é o Deus da vida e que todas as coisas estão nas tuas mãos. Nós não entendemos, mas entregamos a ti e clamamos por consolo que vem do teu altar sobre esses queridos e sobre todas essas nossas famílias enlutadas que têm sofrido tanto, Pai, com tanta coisa difícil que se passa quando se perde alguém. Mas a nossa esperança não pode ser perdida, porque há um Deus que olha por nós. E oramos pelo futuro dessa esposa, ou o futuro desse bebê que vai nascer, que o Senhor tenha misericórdia deles e que eles venham, Senhor, a depositar a sua confiança em ti também. Pai querido, queremos agradecer porque o Diego da Lili pôde sair do hospital, está se recuperando em casa, o César também está se recuperando em casa. Muito obrigado, Pai, porque são esperanças. Obrigado pelo Stevens, que está fazendo aniversário hoje. Continue abençoando a vida dele, da sua família, a vida desses queridos também, a vida dos queridos que estão enfrentando químios ou tratamentos. A Márcia ajuda na recuperação, o Egon, Senhor, cuida da vida dele, do Otto, Senhor, nós clamamos, o Paulo que fez a cirurgia, que está se recuperando. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado cada um deles, sustentado a Margot, sustentado o outro Paulo, o outro, Senhor, o Senhor conhece cada um deles. Por isso nós agradecemos, Pai, porque o Senhor está conosco, o Senhor está indo à frente em cada situação, em cada luta que passamos. São lutas de doenças, são lutas de emprego. Eu peço por emprego para aqueles queridos que estão precisando, em especial a Andréia, Senhor, a família da Cláudia. Também nós pedimos que o Senhor abra portas, ó Deus, eles precisam de dignidade para prover o seu sustento. Então abre portas, Deus, que não falte nada na vida deles e nem na vida desses queridos todos que temos pedido sempre, as cestas que estão sendo encaminhadas. Obrigado pelo pessoal que está fazendo essas cestas todo o mês, todo o tempo, Senhor, e também tem entregue, feito contato. Muito obrigado, porque nós temos uma igreja que são os teus braços. Às vezes os braços, os ouvidos, a voz, o olhar somos nós que somos o teu olhar, Senhor, e que o nosso olhar, como simples filhos teus, seja unicamente no Senhor, para nos fortalecer, para nos esperançar, para nos animar, Senhor, em todo o tempo. Nós te louvamos por esse dia, por tudo que temos passado. Cuida do Egídio também, com essa dor, Senhor, no rim. Que o Senhor esteja trazendo cura sobre ele. O Senhor pode fazer milagres, então cura a vida do Egídio de uma forma muito especial. E, Senhor, que esse dia possa ser dirigido pelo teu amor, pela tua graça, pela tua bondade, e que nós sejamos o porta-voz disso.
para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós também queremos colocar a seca no oeste catarinense. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor intervenha com mão de poder. Pai, faz chover sobre aquele lugar. Muitas pessoas estão sofrendo, ó Deus. Alguns empresários e agricultores estão vendendo os gados para o abate, porque não tem o que comer, Senhor, os animais. Pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja tendo misericórdia dessa situação. Intervenha, Senhor. O Senhor pode todas as coisas. Faz chover sobre aquele lugar. Nós também colocamos diante do teu altar as eleições municipais, aquelas que têm o segundo turno, que é o caso aqui de Blumenau, Senhor. Nós pedimos, ó Deus, que coloque na Prefeitura Municipal de Blumenau, para mais 4 anos, o homem que o Senhor tem no seu coração. Pai, nós colocamos para que o teu povo tenha responsabilidade aqui nos lugares, ó Deus, onde haverá segundo turno. Que seja consciente o voto, para a glória do teu nome, mas para o bem-estar da cidade e do seu povo. Pai, oramos também que o Senhor esteja cuidando daqueles que estão vivendo um momento muito difícil. Como o Diego, Senhor, que está, ó Deus, com essa bactéria e talvez uma segunda bactéria. Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia. Tem misericórdia do quadro dele. E reverte isso, traz cura sobre ele. Que nenhum membro seja perdido. Mas também, Senhor, nós precisamos de um milagre com relação à casa. Os preços aumentaram muito da madeira. E, Senhor, nós precisamos que o Senhor nos dê estratégia. Revela, ó Deus, a sua vontade, como fazer, para que nós possamos, ó Deus, ter a alegria, junto com essa família, de dar uma casa e um pouco de dignidade para eles nesse momento tão difícil. Nós oramos, ó Deus, pela sua igreja, que tem sido, ó Deus, uma igreja tão presente, mesmo no meio da pandemia. Que o Senhor tenha misericórdia. Eu oro, ó Deus, pelos níveis da Covid em Santa Catarina, que aumentaram vertiginosamente. Pai, em nome de Jesus, Pai, nos mostra o que devemos fazer, se é um erro nosso, da população, se a população, ó Deus, está falhando na sua prevenção, então nos mostra isso, Senhor. Deixa-nos claro o qual deve ser a nossa ação. Pai, que haja cuidado, que haja, ó Deus, cuidados, ó Deus, essenciais de protocolos, ó Pai, que a população respeite, ó Deus, as normas. E Pai, em nome de Jesus, não permita que pessoas morram por Covid, Senhor. Muda esse quadro, Pai. Restaura a saúde de cada um desses que estão entubados. Eu lembro do Irineu lá no Rio Grande do Sul. Um quadro, Deus, já há um tempo entubado, Senhor. Oh Deus, nós pedimos que o Senhor esteja revertendo esse quadro na vida de cada pessoa. E Pai, muda esse quadro, sopra esse vento, tira essa onda, Senhor. E nos faz, ó Deus, poder retomar, ó Senhor, as nossas atividades. É o que oramos, Senhor, preserva a nossa vida, a nossa saúde. E eu te agradeço pela vida da sua igreja, como o Senhor tem cuidado nesses 19 anos. Continua agindo no meio do seu povo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Muito bem. A Jussara, tão querida, né? Dizendo que eu e você somos maravilhosos. Graças a ti, Senhor. São os seus olhos. São os meus olhos, querida. Oi, Jussara. Deus te abençoe, a viu, Jussara? Priscila, Graciela. A Priscila. A Grace do... Grace do Milton. Milton, ele também estava com Covid, estava bem ruizinho, né? Graças a Deus. Anice com a gente também. Ju, tudo bem, Ju? Saudade de você, Áurea, viu? bom dia. Áurea também, Verônica, Morgana. Morgana! Denise, manda um abraço pro Léo. Quanta gente. E um bom dia, queridos. Deus abençoe. Bom dia para todos.